Olá, meus prezados irmãos em Cristo Jesus, obrigado pela sua atenção. Estamos aqui para a glória de Deus, com muita alegria em nosso coração, de podermos dar início à primeira lição do nosso segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus. Lições bíblicas editada aí pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A lição do segundo trimestre enfatiza a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esse segundo trimestre tem como comentarista o pastor Douglas Batista. Uma lição muito rica, voltada à epístola de Paulo aos irmãos da cidade de Éfeso, Efésios, né? E a nossa primeira lição destaca, hoje é sábado, mas estamos preparando já para domingo, que é amanhã. E para quem já está assistindo domingo, a escola dominical, seja bem-vindo. Lição primeiro, 5 de abril de 2020, a lição do domingo. Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Queremos nesse instante louvar a Deus pela sua vida. Queremos convidar para que você se inscreva no canal, você que ainda não é um inscrito, inscreva, compartilhe este vídeo aí, né, desta aula com seus irmãos aí das congregações, a qual nós queremos louvar a Deus pela vida de todos os dirigentes das congregações da nossa cidade, da Assembleia de Deus em Araguatins. Não vamos destacar aqui as congregações em virtude do tempo, mas que Deus abençoe cada dirigente, cada irmão, cada irmã, cada aluno da escola dominical e aqueles que não são alunos matriculados, mas estão assistindo, estão compartilhando. Compartilhe nas redes sociais, no Facebook, nos grupos de WhatsApp, dê o like e vamos juntos fazer a obra de Deus. Deus abençoe vocês. Também quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, o pastor José Ribamar Carvalho dos Santos, juntamente com a sua esposa, a missionária Maria do Socorro, toda a família. E louvar a Deus também pela vida do pastor Joab Nunes, que é o superintendente da Escola Bíblica Dominical aqui na Assembleia de Deus em Araguatins. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E vamos para a nossa lição. O texto áureo da nossa lição diz: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, lá em Efésios capítulo 1, versículo 2. Graça e paz, saudação de Paulo à igreja. Interessante que a questão da graça significa a causa da nossa grande salvação, né? A Bíblia diz, pela graça sois salvos. Então a graça é a causa da nossa grande salvação e a paz é o resultado desta grande salvação. Como disse Jesus, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Portanto, está aí Jesus destacando a questão da paz. Verdade prática, a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Está aqui a verdade prática da nossa lição. Temos também aqui a leitura bíblica em classe, não vamos ler, mas você pode acompanhar aí. Com certeza você já deve ter lido esta lição, primeira aqui do segundo trimestre, e estaremos estudando, portanto, a epístola de Paulo aos irmãos de Éfeso. E a leitura bíblica está em Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, e Atos capítulo 19, versículo de 1 a 7, que também destaca a questão da epístola e do ministério de Paulo, que é o autor. Estaremos estudando ao longo da nossa lição sobre a autoria desta epístola aos Efésios. Os objetivos específicos são vários, são 3 objetivos: apresentar a autoria e a data da epístola, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios e explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Obviamente, antecedendo aí os objetivos específicos, nós temos o objetivo geral da lição, que é mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. Glória a Deus. Meus prezados irmãos, a nossa introdução diz: a epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo. A coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Por que a rainha das epístolas? Segundo o comentarista pastor Douglas Batista, da CPAD. A coroa dos escritos de Paulo e também a rainha das epístolas
ela é conhecida porque é justamente na carta de Paulo aos irmãos de Éfeso, onde Paulo destaca claramente a questão da salvação em Cristo Jesus, onde também especifica aqui muitos segredos de Deus e a revelação de Deus com relação a Cristo, que é a cabeça, e a igreja, que é o corpo. Glória a Deus. Então, nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios, diz o comentarista, e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Então está aqui a nossa introdução. Ela divide-se em 3 tópicos e alguns subtópicos. O primeiro tópico é a autoria e data da epístola. O segundo tópico é o destinatário. E o terceiro tópico da nossa lição está se referindo ao propósito e mensagem da epístola, né? Propósito e mensagem que a epístola aos Efésios trouxe à igreja que estava ali na cidade de Éfeso. Então nós vamos para a autoria e data. Nós temos aqui primeiramente a autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Efésios 1:1. Se nós formos dar uma olhada lá então em Efésios capítulo 1, versículo 1, conforme a leitura bíblica em classe, nós vamos encontrar Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, aqui pela própria epístola, bem no início, que era comum aos escritores das epístolas já dar ênfase ao autor dos escritos ou do texto, Paulo está declarando aqui que ele é o autor. Então a própria Bíblia Sagrada, sem sombra de dúvida, já declara, e nós acreditamos, que ele é o autor da epístola aos irmãos que estavam na cidade de Éfeso. E o livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo, e em hebraico Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Então Paulo, quando ele foi se dirigir à igreja de Éfeso, e Paulo se tornou pregador dos gentios, então Paulo ele não quis destacar o nome de Saulo, até porque Saulo, como já falamos, que significa solicitado ou pedido, era uma referência, até uma honra talvez, a Saul, que foi o primeiro rei de Israel. É importante destacar que Saul, ele pertencia à tribo de Benjamim. Benjamim, quem era Benjamim? Benjamim era o filho caçula de Jacó com Raquel, irmão de José, que foi governador do Egito. Jacó com Raquel tiveram apenas 2 filhos, José e Benjamim. E Raquel faleceu no momento de parto de Benjamim, e era um caçula de Jacó, e de Benjamim veio uma das tribos de Israel, e dessa tribo veio Saul, e também Paulo, ou Saulo, originado porque nasceu em Tarso, né? uma província, uma cidade também muito rica, na época da colonização romana, do Império Romano. Os pais de Paulo, segundo diz a história, eram muito ricos, e eles conseguiram o título de cidadão romano. Quando Paulo nasceu, segundo a lei, as ordenanças de Roma, que aquele patriarca que era romano, os filhos que dele nascessem seriam também romanos. E Paulo nasceu no período do Império Romano, e por isso ele teve 2 nacionalidades. Ele teve a nacionalidade de romano, por ser de Tarso, com o nome de Paulo, e também o nome Saulo, uma homenagem possivelmente a Saul, que foi também da tribo de Benjamim, e ele era descendente da tribo de Benjamim. Mas Paulo não quis usar o seu nome de Saulo como escritor da epístola, porque Saulo estaria usando o seu nome relacionado ao povo hebreu, ao povo israelita, mas ele preferiu usar o seu nome como Paulo,
que se identificava mais com a sua nacionalidade romana para que pudesse chegar até aos gentios. Segundo a nossa lição, segundo alguns estudos mais aprofundados, e é importante nós destacarmos estas observações aqui no primeiro subitem da nossa lição, onde fala sobre a autoria. Então é importante nós destacar. E segundo aí, o segundo subtópico da nossa lição vem a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, como nós já falamos anteriormente, e provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. São estas as informações. E com relação ainda à autoria, é importante destacar que com relação à autoria da epístola de Paulo aos Efésios, alguns até mesmo insistem, talvez insiste em dizer que não tem certeza, que não há uma comprovação e que ele apresenta alguns fatos contrários à autoria da epístola aos Efésios. Nós encontramos, por exemplo, o pastor Douglas Batista. Ele usa no seu livro de apoio, e no livro de apoio, na página de número, queremos destacar aqui com os irmãos, na página de número 12 do livro de apoio. Você que tem um livro de apoio aí, escrito pelo pastor Douglas Batista, para reforçar e dar mais sustentabilidade e ampliar mais o conhecimento e a pesquisa deste assunto, de todas as lições do trimestre. Na página 12, o pastor Douglas Batista ele destaca aqui a questão do polêmico clérigo inglês Edward Evanson. Ele declara que no século XVIII, esse cidadão ele questionou a autoria de Paulo por não conseguir harmonizar os destinatários da carta com o seu conteúdo. E a partir de então, surgiram dúvidas quanto ao estilo e vocabulário que supostamente não eram paulinos, além de conceitos teológicos pós-paulinos. Isso aqui era na visão dele. Ele quis destacar, portanto, e duvidar da questão da autoria da epístola aos Efésios, mas sem sombra de dúvida, a carta é bem clara em destacar Paulo como seu autor. Portanto, nós acreditamos, como disse o pastor Douglas Batista, comentarista da lição, nós acreditamos com certeza pela palavra de Deus que Paulo é o autor da epístola aos Efésios. E também nós queremos destacar aqui algumas importantes ferramentas e recursos da nossa EBD. O pastor Douglas, ele sugere que os irmãos aí, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, façam uso da Bíblia de Estudo Pentecostal. Eu estou usando ela aqui no momento. A Bíblia de Estudo Pentecostal é uma Bíblia ditada pela CPAD e tem as suas referências, tem as suas notas de rodapés muito profundo, tá bom? As notas são de estudos bastante aprofundados aí com relação ao assunto que nós estamos estudando, tá? Então, se você tem uma Bíblia de Estudo Pentecostal aí, vai lhe ajudar bastante. Então, dentro da assinatura apostólica, o outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoria apostólica com a ressalva pela vontade de Deus. Paulo, ele faz essa expressão que ele se tornou apóstolo pela vontade de Deus. Não foi ele que pediu, não foi ele que auto se intitulou apóstolo, não foi ele que auto se promoveu. Porque no ministério de Cristo, meus prezados irmãos, aqui no mundo nós temos o seguinte, aqui no mundo o homem ele consegue ajeitar muitas coisas, ele consegue se intitular, ele consegue se promover, mas o ministério de Jesus é pela chamada. Existem muitos obreiros na obra de Deus que foram escolhidos, outros foram sorteados e outros foram chamados. A palavra de Deus nos fala de Matias, um apóstolo de Cristo, que na ausência de Judas, os discípulos lançaram sorte e ali caiu sobre Matias e ele foi escolhido. Ali foi uma forma de sorteio. Mas você não vai ver em nenhuma parte da Bíblia o Evangelho segundo Matias. Não tem. Ele preencheu, depois do Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 em diante, você vai ver que não há mais nenhuma chamada de Deus por meio de sorteio. Você não vai encontrar nenhuma pessoa fazendo parte do ministério de Jesus por meio de sorteio, de bingo, como diz o pastor José Wellington Bezerro da Costa, que é pai do atual presidente da
Convenção Geral das Assembleias de Deus. Você não vai encontrar, porque a partir daí a Bíblia diz que os discípulos, os apóstolos, eles oravam a Deus e pelo Espírito Santo é que Deus revelava quem que iria fazer parte do ministério. Então, fazer parte do ministério de Jesus é obra do Espírito Santo de Deus. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quando Deus chama para o ministério, Ele dá as ferramentas, Ele dá a capacidade. Quando nós olhamos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 24, está na Bíblia Sagrada, vamos ler aqui, Atos, capítulo de número 20, versículo 24, não está na nossa lição, mas queremos destacar aqui para os irmãos, que diz o seguinte, em Atos, capítulo 20, versículo 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então nós encontramos aqui estas palavras proferidas por Paulo com relação ao ministério que ele recebeu do Senhor Jesus. Paulo está destacando aqui que ele não recebeu o ministério das mãos dos homens, ele recebeu o ministério das mãos do Senhor Jesus. Glória a Deus. Por quê? Porque o ministério é de Cristo. E Paulo diz que em nada tem a sua vida por preciosa, contanto que ele cumpra a carreira e o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus. Paulo se dedicou tanto ao Evangelho que ele se entregou por ele morreu, ele deu a sua vida pela causa de Cristo. Ele chegou ao ponto de dizer, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, o morrer é ganho. Paulo estava dedicado ao Evangelho de Cristo. Por quê? Porque ele havia recebido do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem recebe de Jesus vai até o fim. Quem recebe o ministério de Jesus confia nas ferramentas que Deus entregou a ele. É por isso que muita gente está largando o ministério, muitos voltam para trás, muitos recuam. Por quê? Dado a muitos fatores, mas o principal de tudo isso aí é a vocação, é a chamada. Quando você tem chamada, quando você tem vocação, você vai até o fim, tá bom? E é interessante que quando Paulo escrevia a Timóteo, ele diz, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Isso sela o ministério que Paulo recebeu de Jesus. Paulo recebeu de Jesus e foi fiel ao ministério até o seu último dia de vida. Glória a Deus. No subitem da nossa lição 3, diz, uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo. 3:1. Efésios 3:1. O preso do Senhor e o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Então é uma epístola da prisão porque ele estava preso quando ele escreveu a epístola. E uma coisa que nos chama a atenção, meus irmãos, aqui, trazendo para nós, é a importância de nós termos o regozijo no Senhor. Paulo estava preso, mas mesmo daquela prisão, ele escrevia aos irmãos das igrejas a qual ele havia fundado nas suas viagens missionárias, mas Paulo nunca desanimou os irmãos. Mesmo preso, mas Paulo dizia, regozijai-vos no Senhor, fortalecei-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Irmão, como pode uma pessoa estar presa e se dirigir às pessoas daquela forma? Sabe por quê, irmão? Porque Paulo, o seu corpo estava dentro de uma prisão, mas a sua alma não estava presa. Interessante é que em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, onde fala sobre a salvação do carcereiro de Filipos, uma coisa interessante ali, meus prezados irmãos, é que o carcereiro estava solto lá de fora da cela, obviamente, e Paulo e Silas estavam no cárcere. Mas quem estava preso não era Paulo e Silas, quem estava preso era o carcereiro. Quando Jesus, à meia-noite, balança ali aquele presídio, as portas abrem, o carcereiro vê que nenhum preso fugiu, ele pega da espada para se matar. Paulo diz, não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. E naquele instante, aquele carcereiro, ele olha para Paulo e Silas e ele vê a revelação de Deus, ele vê a revelação de Jesus. Ele diz, senhores, o que eu devo fazer para me salvar? E Paulo e Silas diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. E ele foi livre. Ele estava solto, mas não estava livre. Portanto, queridos irmãos, Paulo estava dentro daquela prisão, mas a mudança de Paulo era no seu interior. Paulo estava na prisão, mas a prisão não estava dentro de Paulo. Paulo, ele estava livre das cadeias do pecado, glória a Deus. Ele mesmo escreve em Romanos, capítulo 8, versículo 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Portanto, Paulo escreveu a carta de dentro da prisão aos amados irmãos eleitos, Igreja de Cristo, que estava nas cidades por onde Paulo havia aberto os trabalhos da obra de Deus. Nós vamos agora para a data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, diz a nossa lição, mas o mais importante aqui é destacar a questão da data da epístola, que segundo o comentarista e segundo os escritos, os subsídios, foi por volta de 60 e 62 anos depois de Cristo, DC, tá? Quando você estiver lendo aí, é claro que muitos irmãos são professores, mas também são muitos os alunos que estão nos assistindo, Deus abençoe você. Mas alguns podem perguntar, pastor, o que é DC? DC significa depois de Cristo. Você vai encontrar na lição AC, que significa antes de Cristo, ou seja, antes de Jesus ter vindo a este mundo. Você vai encontrar este AC, como por exemplo, os livros do Antigo Testamento, principalmente, por exemplo, Isaías. Quando você está lendo muitos escritos, onde fala sobre o profeta Isaías, você vai ver lá destacando AC, ou seja, antes de Cristo, porque ele profetizou a vinda do Messias cerca de 700 anos antes de Jesus vir a este mundo. E DC, depois de Cristo. E AD, Anno Domini, ano do Senhor. Então, mais adiante, encerrando aqui esta última parte aqui, diz: aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. Então, Tíquico foi o responsável para levar esta carta até os irmãos da igreja de Éfeso. Meus prezados irmãos, nós vamos agora para o destinatário, que é o subitem 2, né? O segundo subitem, destinatários. A cidade de Éfeso. Com relação a destinatários, é bem claro a nossa lição, começando pela própria leitura bíblica, né? Vamos destacar mais uma vez, é importante nós fazermos uso dessas referências para ampliar nosso raciocínio e termos uma conclusão mais concreta. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então está aqui o destino da carta. Para onde ela foi endereçada? Para a cidade de Éfeso, para a igreja que estava em Éfeso. Interessante que no destinatário, Paulo não destaca dizendo aqui aos irmãos que estão na igreja, na rua tal, na avenida tal. É como se na verdade a igreja fosse peregrina, e ela é peregrina na terra. Nós somos um povo peregrino, somos forasteiros, não temos residência fixa. O que nós estamos aqui, que nós construímos, tudo é temporário, pois a nossa pátria, a nossa verdadeira casa e nosso grande lar está lá no céu, com Jesus. João capítulo 14, Jesus destaca: não se turbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, pois vou-vos preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, de 1 a 3. Portanto, meus prezados irmãos, quando Paulo escrevia, estava endereçando a carta, a epístola, era, na verdade, aos irmãos que estavam na cidade de Éfeso. E no subitem da nossa lição nós encontraremos aqui a cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C. Tornou-se num centro político comercial, segundo a nossa lição, segundo o pastor Douglas Batista, e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu, e sua rua principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. É importante destacar, meus irmãos, com relação a Éfeso, era uma cidade muito rica. Só que também era uma cidade de perversão moral. A Diana dos Efésios, a deusa, onde eles ofereciam cultos a ela, eram cultos de orgias, de prostituição, de sexo, de bebidas. Éfeso era uma cidade portuária, se destacava também pela questão comercial. Era uma cidade, como já falamos, litorânea,
mas também de tudo que podia entristecer o coração de Deus que tinha naquela cidade. Eu acredito que parece-nos, pelos escritos, segundo alguns historiadores, era uma extensão de Sodoma e Gomorra pela perversão. E dentro daquela cidade estava ali a igreja do Senhor Jesus, a qual o Senhor comprou com seu sangue. Então Paulo estava escrevendo essa epístola aos irmãos que estavam lá em Éfeso, para que eles fortalecessem. Aqui nós vamos ver mais avante. Então é importante nós ver que quando o evangelho chega ali na cidade de Éfeso, o prestígio, principalmente na questão da idolatria, ali perde força, porque o evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O evangelho ele é contra a cultura. O evangelho é como um trator que chega derrubando. Onde o evangelho chega, chega a paz, chega a vida, chega a graça. Onde o evangelho, que é o poder de Deus por meio de Jesus, chega, destrona o poder das trevas de Satanás. E Éfeso é uma cidade grande, o comentarista destaca aqui, que era uma população de 500 mil habitantes. Se nós fôssemos comparar aqui com as cidades catalogadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia, Estatística do país, o IBGE, nós poderíamos dizer que Éfeso era semelhante à capital de Santa Catarina, Florianópolis, com 500 e algumas frações de habitantes, 500 e poucos mil habitantes. Então seria mais ou menos a proporção do tamanho da cidade de Éfeso, comparando aí com a cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. Mas o importante é que Paulo escreveu a epístola para a igreja que estava em Éfeso, e a epístola chegou até Éfeso. Segundo subtópico, a religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade. Como nós já falamos anteriormente, construída em mármore, era coisa chique, coisa de primeiro mundo. Tanto é que em Éfeso havia o templo da deusa Diana, como já falamos, e era uma das 7 maravilhas do mundo naquela época. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que visitavam aquela cidade. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos, que são objetos podemos dizer, de decoração e também de adoração. E de prata, e eram vendidos no templo, é o que mantinha a riqueza do país. E quando Paulo começa a pregar o evangelho ali naquela cidade, as coisas começam a mudar. Razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Quando Paulo começou a pregar sobre idolatria ali, daquele monte de gente cultuando aqueles montes de deuses, comprando deuses e levando, isso não é diferente hoje em muitas cidades do nosso país e do mundo. Nós encontramos pessoas, turistas, que alimentam o comércio, que alimentam a economia, que circula ali, e eles aproveitavam da questão da idolatria para vender. Então, quando Paulo começou a pregar o evangelho, o negócio deles começou a quebrar. Foram quando muitos se revoltaram, até mesmo contra o próprio apóstolo Paulo, com relação a isso aí, tá bom, meus irmãos? E a igreja de Éfeso, Paulo evangelizou a cidade, já é o sub-item da nossa lição, vamos correr, estamos avançando aí. A igreja de Éfeso, Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. Então Deus realizou muitas obras ali na vida de muitos irmãos ali na cidade de Éfeso. Deus levou Paulo ali para levar o reino de Deus. Isso aí mostra, meus irmãos, que Deus está preocupado com todos os homens. Às vezes a gente olha para uma cidade, às vezes a gente fala, Deus está destruindo aquele povo, Deus está castigando a nação, Deus está castigando a população, Deus está castigando os pecadores. Mas o que você está fazendo para que Deus não castigue essas pessoas? É até uma aplicação pessoal para nós. Às vezes nós somos muito bons para apontar o dedo e dizer, Deus está castigando, Deus vai destruir. Mas o que nós estamos fazendo? Porque antes de Deus castigar, destruir uma cidade, primeiro ele quer falar para aquela cidade se arrepender, ele quer dizer que ele é amor. Nós podemos encontrar na cidade de Nínive, uma cidade com 120 mil almas, diz a Bíblia, diz o próprio Deus para Jonas, que não sabia diferenciar a mão direita da mão esquerda.
E Deus falou que ia destruir aquela cidade. Só que antes de Deus destruir, ou mandar destruir, Deus mandou Jonas pregar sobre o arrependimento. E a Bíblia diz que a mensagem de Jonas chegou até o coração do rei de Nínive, e ele se arrependeu, colocou toda a cidade de Nínive para jejuar, e até os animais tiveram que jejuar. E Deus livrou a ira, Deus desviou a ira de Nínive. Segundo a mitologia, se não foge da memória, grega, eles escreveram demonstrando dois anjos. O anjo Gabriel, que é o arcanjo, ou seja, o anjo é o anjo Gabriel e o arcanjo Miguel. Eles colocaram o anjo Gabriel, que é o anjo mensageiro de Deus, colocaram ele com 2 asas, e o arcanjo Miguel com apenas uma asa. E segundo diz uns escritos, e alguém perguntou para alguém por que havia Gabriel com 2 asas e Miguel, o arcanjo, com uma asa. E ele explicou o seguinte, que Deus tem mais pressa em enviar o anjo Gabriel levar a mensagem de arrependimento, de mudança de comportamento na vida do homem, do que mandar o Miguel. Então por isso que o Miguel com uma asa vai mais devagar, que Deus não tem pressa para destruir os homens. Deus quer salvar. É por isso que a palavra de Deus nos diz, e o Senhor Jesus, ele diz, o Filho do Homem não veio para destruir as almas, veio para salvar e dar a sua vida em resgate. Jesus veio entregar a sua vida por nós. Jesus veio morrer por nós, para salvar tanto a mim como a você, para salvar a sua igreja, comprar o seu povo com o seu sangue. A pressa de Deus hoje não é condenar. A pressa de Deus hoje não é julgar ninguém. A pressa de Deus é em salvar por meio do seu Filho amado Jesus. A porta da graça, a porta da salvação, ela está aberta. Glória a Deus, para salvar o pecador arrependido. Então, na sequência da nossa lição, Deus realizou grandes obras na vida do povo de Éfeso por meio de Paulo, por meio da igreja, que é a luz do mundo e o sal da terra. Glória a Deus. Interessante é que Paulo, essa epístola de Paulo aos Efésios nos faz lembrar da palavra, da oração de Jesus em João 17, quando ele orava ao Pai. Ele dizia para que o Pai não nos tirasse do mundo, mas para que nos livrasse do maligno. Por quê? Porque Jesus falou que nós éramos luz, que nós éramos sal. O sal é para temperar, a luz é para iluminar. E é por isso que este mundo tem que olhar para a igreja. Nós somos o exemplo, nós somos a luz de Cristo neste mundo. Este mundo ainda não foi, Deus não executou os seus juízos que haverá de derramar sobre o mundo, sobre o planeta, porque a igreja está aqui. A igreja está aqui neste mundo, e enquanto a igreja estiver aqui, a igreja tem que cumprir o seu papel, que é pregar o evangelho de Jesus, dar luz a este mundo, salgar este mundo, provocando sede nas pessoas, para que as pessoas possam correr para o evangelho de Cristo. Vamos para frente, meus irmãos, porque o tempo está avançando. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Atos 19:12. É importante, meus irmãos, destacar aqui, que eu não sei a quantidade de lenços que Paulo tinha, porque esses lenços não dá muito detalhe, mas é importante nós entender aqui, que isso aqui não é doutrina bíblica, para que possa ser usado como doutrina, como ordenança de Deus para a igreja. Esses milagres eles ocorreram, mas era o povo que tomava essa atitude de se dirigir e fazer dessa forma. Não é doutrina. Alguém pode dizer, não, mas está na Bíblia. Mas é importante nós lermos na Bíblia, porque na Bíblia 3 personagens falam na Bíblia. Primeiro é Deus, segundo é o homem, terceiro é o diabo. O diabo também fala na Bíblia. O homem também fala na Bíblia e Deus é o autor da palavra dele. Portanto, nós temos que saber identificar na Bíblia quando é que Deus está falando, quando é que é o homem está falando e quando é que é Satanás que está falando. E essa passagem aqui não é doutrina. Pode estar na Bíblia, está. Mas é importante nós lermos todo o texto, existe o contexto. Então nós temos que saber em que situação estava sendo enfatizado. Porque quando você lê um texto, não lê o contexto, vira pretexto, como diz o pastor Aguinaldo Betti, numa das suas lições. Portanto, que Deus nos ajude nós entendermos a palavra, porque tem muita gente usando isso aqui para dar sequência e muita gente aí até ganhar dinheiro em cima disso aí. Devemos ter muito cuidado. A palavra de Deus nos diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 15, que aconteceu um fato quase semelhante a isso. Não está na nossa lição, mas é importante a gente complementar e enriquecer o nosso assunto. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 5, versículo 15, aconteceu com Pedro.
Os irmãos podem abrir a sua lição aí, então anotar aí na Bíblia, Atos capítulo 5, versículo 15. A palavra de Deus nos diz que depois que Paulo, ou seja, que Pedro ministra ali a palavra, né, na orientação de Deus, do Espírito Santo ali, cheio do Espírito Santo, ele ministra a palavra. A Bíblia diz no versículo 15, de sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punha em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Então as pessoas viram Deus realizando tantos milagres na vida das pessoas pelas mãos de Pedro, e muita gente corria e colocava os enfermos, pelo menos a sombra de Pedro passar, pudesse curar. Isso aí não é doutrina, meus irmãos. Era as pessoas que faziam. Pedro não chamou ninguém para que botasse para passar a sombra e curar. Eram as pessoas que faziam isso e com fé e foram curados. Mas são coisas... A Bíblia relata, meus irmãos, que há muitos fatos e milagres na Bíblia que ocorreram e que talvez não vão ocorrer mais. Foi momentos especiais. Por exemplo, o Mar Vermelho se abriu? Abriu. Amém. Está na Bíblia. O Jordão parou as águas? Parou. Amém. Mas você tem visto aí todo dia o mar se abrindo? Você tem visto todo dia a água de Jordão parando? Água de rios parando? Deus tem poder? Tem. Na hora que Ele quiser operar, Ele opera. Ele abre o mar, o Mediterrâneo, o Pacífico, o Índico. Seja qual for o oceano, Ele abre, Ele faz, até hoje Deus faz milagre, Deus ressuscita mortos. Mas nós temos que entender na Bíblia que as coisas, há momentos especiais para tudo. Tem coisas que ocorreu na Bíblia que talvez nunca mais vai acontecer. Nós não podemos criar doutrina em cima disso aí. Não se pode criar uma doutrina com base em uma passagem da Bíblia. É importante que haja um conjunto de fatores, de estudos, para que dali possa partir para determinadas doutrinas, tá? Não vamos nos ater muito nisso aqui, vamos correr mais adiante. Diz o seguinte: grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, também bispo grego no primeiro século. E também o apóstolo João, ali ele também liderou a igreja, de acordo com a nossa lição, com um comentário aqui do pastor Douglas Batista. E é importante e é interessante nós vermos, irmãos, que com relação à igreja de Éfeso, houve até uma citação da igreja nas cartas que o Senhor Jesus mandou que João escrevesse às igrejas da Ásia. Nós encontramos lá em Apocalipse, no capítulo de número 2, não está na nossa lição, mas é importante nós destacarmos aqui que quando o Senhor Jesus mandou que João escrevesse uma das 7 cartas às igrejas da Ásia, João começa escrevendo, a primeira igreja foi de Éfeso. Nós encontramos aqui capítulo 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Primeira carta foi a igreja de Éfeso. No versículo de número 4, nós encontramos aqui o Senhor Jesus dizendo a João escrever da seguinte maneira: tenho, porém, contra ti que deixar-te a tua primeira caridade, ou teu primeiro amor. Então nós encontramos aqui uma das razões por que Jesus se dirigiu à igreja de Éfeso. Eles haviam abandonado o primeiro amor. E isso aí não é só com a igreja de Éfeso. Isso aí pode estar acontecendo na vida de muitas pessoas, de muitos irmãos que abandonaram este primeiro amor. Que Deus possa trabalhar na sua vida e que você possa voltar para Deus. E foi uma das razões, mais adiante vamos ver a questão do envio da carta de Éfeso àquela igreja que estava ali na cidade de Éfeso. O subitem 4, a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentro de todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Glória a Deus. Quando ele estava se destacando aqui aos irmãos da cidade de Éfeso, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, santos não porque não pecam, santos porque são totalmente perfeitos, não, santos porque nós somos justificados pelo sangue de Jesus. O Senhor nos chama para que nós possamos ser santos. Essa palavra santo aqui não significa perfeito, significa separados. É isso que o Evangelho de Jesus veio nos fazer, veio nos separar do mundo. Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, disse o Senhor Jesus. Se fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. João também escreve dizendo: não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
Pois se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então a palavra santos aqui significa separados e congregados no Senhor. Para que nós possamos ser separados, temos que ser santos. Para poder ser santo, tem que estar separado do mundo, separado do pecado, consagrados ao Senhor, para que possamos viver segundo a sua vontade. Em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, tem algumas passagens bíblicas que é importante nós destacar, meus prezados irmãos. Efésios capítulo de número 4, versículo 11 e 12, que diz assim a palavra de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então aqui nós podemos observar que o Evangelho, quando Paulo destaca aqui aos irmãos de Éfeso com relação à vida de santidade, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, esses santos, como já falamos, separados e não perfeitos, porque nós estamos sendo trabalhados, porque a própria palavra de Deus nos diz que todo esse conjunto de obreiros que foram separados para a obra de Deus, para a obra do ministério, diz Paulo, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho. Está aqui no versículo 13, mas no versículo 2 diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, tudo que o Senhor está trabalhando hoje na nossa vida é para o aperfeiçoamento, até o dia de Cristo, o dia do Senhor, o dia que a trombeta tocar, o dia que nós estivermos para sempre com o Senhor Jesus, tá bom, meus irmãos? Então hoje nós estamos sendo trabalhados. Nós vimos na lição passada, do primeiro trimestre, a respeito do processo de santificação para chegarmos ao estado de santidade. Vamos para frente, meus irmãos. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. Como nós já falamos, graça, favor não merecido de Deus para a nossa grande salvação, e paz, resultado desta graça de Deus. Como disse o Senhor Jesus, deixo-vos a paz, a minha paz vos-la dou. Não a paz como o mundo dá, esta paz em meio à guerra, um silêncio entre uma guerra e outra, mas a paz. Quando estamos cheios de Cristo, podemos estar em meio à guerra, mas se nós estivermos com a paz do Senhor, nós estaremos, como disse o Senhor Deus por meio de Davi, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo de número 46, a Bíblia diz no versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Não importa a guerra, não importa o que você esteja passando, se Deus é o teu refúgio, Ele está bem presente no momento da sua maior dificuldade. Nós estaremos agora caminhando, avançando aqui para o nosso terceiro e último tópico da nossa lição, propósito e mensagem. O propósito, aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo, outras epístolas. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que ele sinaliza a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico, mundo grego, mundo pagão, e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Então é importante aqui, meus irmãos, destacar é que a preocupação de Paulo em escrever ali a sua epístola aos irmãos de Éfeso é porque havia muitos novos decididos, muitos neófitos na fé, podemos assim também destacar, novos convertidos. E como ali era um mundo muito pagão, muito idólatra, foi uma das preocupações de Paulo para que os irmãos, que havia ainda neles resquícios, ou seja, ainda havia ali resto, até preocupações de pessoas envolvidas nesse mundo pagão. Então Paulo se preocupou muito em escrever essa epístola para que pudesse fortalecer aqueles irmãos, principalmente os novos convertidos, para que eles permanecessem firmes com Jesus, para que eles não olhassem para trás, para que eles não desejassem os alimentos do Egito, como o povo hebreu desejou quando estava na luta ali no deserto. Então essa possivelmente tenha sido uma das maiores preocupações de Paulo. Tanto é que a nossa lição, toda a epístola de Paulo aos Efésios tem 6 capítulos. Os 3 primeiros capítulos, do 1 até o 3, fala sobre questões doutrinárias
da nossa lição. E os versículos 3 até o 6 fala da vida prática. Então, é justamente nessa passagem, dentro da questão doutrinária, que Paulo está destacando aí a questão do fortalecimento e do comprometimento que os novos decididos deveriam manter com o Senhor Jesus, firmes na fé. Acreditamos que, apesar que Paulo escreveu a sua carta a 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, mas Paulo fala que em Cristo nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Glória a Deus. Então, é importante nós entendermos isso aí, até porque a epístola de Paulo aos Efésios são 6 capítulos e possui 155 versículos, e todos esses versículos se destacam aí pela metade deles, praticamente podemos assim dizer, com a questão doutrinária, e os outros com a questão prática da vida diária de cada um dos irmãos ali da cidade de Éfeso. Vamos ainda para frente, destacando aqui agora, vamos para o nosso último parágrafo aqui, diz o seguinte: sob essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Glória a Deus. Por que o corpo de Cristo, que a igreja é santa? Porque o cabeça é santo. Jesus disse: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor, né? Em Mateus 5,48, Jesus chama os discípulos ali e diz para eles: sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai. O Senhor Jesus, ele é santo, ele é filho de Deus. E ele exige de nós a sua santificação, santidade. A Bíblia, o Senhor Jesus disse para os discípulos: se vós me amardes, se vós amardes verdadeiramente, ou se vós guardardes a palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. Então tudo começa pela obediência. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. E quando se trata de Cristo, do Evangelho da salvação, não precisamos inventar nada. Tudo que Deus quer de nós já está revelado nas Sagradas Escrituras. A Bíblia diz que tudo quanto foi escrito em Romanos 15,4 foi para nosso escrito, foi para nosso ensino, para que pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. A palavra de Deus nos diz que toda a Escritura, toda a Bíblia, ela é divinamente inspirada por Deus. Foi Deus que inspirou os escritores para deixar sua palavra para nós. João capítulo 5, versículo 39, o Senhor Jesus, ele diz: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Glória a Deus. E a mensagem, o subitem 2 da nossa lição, desse último tópico, a mensagem de Éfeso gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo a cabeça e a igreja o corpo. E para ser corpo de Cristo, meu irmão, tem que nascer de novo. Para poder ser corpo de Cristo, tem que nascer de novo. Foi o que o Senhor Jesus falou para Nicodemos em João capítulo 3. É importante, interessante nós destacar aqui, em João capítulo 3, no versículo 3, Jesus fala que se o homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E mais adiante, no versículo 5, fala que não poderá entrar no reino de Deus. Então, quem não nascer de novo, não vê e nem entra no reino de Deus. Foi o que o Senhor Jesus falou para Nicodemos em João, no capítulo de número 3. E correndo aqui mais adiante, no último tópicozinho, já encerrando aqui, o último parágrafo diz: portanto, a epístola contém uma condição de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então, primeiro, antes de Deus cobrar da sua igreja, ele nos deu exemplo, ele fez por meio de Jesus. Jesus diz: vinde a mim, nós fomos até Jesus. Depois que ele nos ensinou os discípulos, ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Os discípulos foram revestidos do poder de Deus e depois foram enviados para pregar. Portanto, meus prezados irmãos, antes de nós irmos, Deus quer que nós aprendamos primeiro, venhamos aprender. Antes de nós sermos professor, temos que ser aluno. Antes de ser apóstolo, tem que ser discípulo. E antes de ser discípulo, tem que ser servo. É por isso que quem fala precisa ouvir. Quem manda precisa ser mandado primeiro. Para que possamos ser grande, precisamos ser pequeno. Para que nós possamos um dia chegarmos até o céu de glória, por meio de Jesus, é importante nós obedecermos a palavra
dele aqui na terra. Então está aqui tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então, como é que Deus fez para chegar até nós? Nós já sabemos. Agora, o que nós estamos fazendo para que Deus possa chegar até as pessoas que ainda não ouviram a palavra de Deus e que precisam se arrepender? Não existe outro método. É cumprir o que está lá em Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Nossa missão não é condenar. Nossa missão é pregar. Nós pregamos e Deus é que faz a obra. Por meio do Espírito Santo, que veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. A nossa conclusão: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Mais adiante, suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Portanto, a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas sim contra as potestades. A nossa guerra ela é espiritual. E sendo espiritual, as nossas armas não podem ser armas carnais, tem que ser armas espirituais. Quais são as armas espirituais? A oração, o jejum, a palavra. Segundo Paulo em Efésios, fala a respeito da vestimenta do soldado romano, onde aborda ali inúmeras peças, né, do fardamento que o soldado romano usava para poder completar o seu turno de trabalho. E também Paulo destaca usando cada uma das partes da vestimenta do soldado romano para a igreja, destacando aí o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o calçado com a preparação do Evangelho da Paz, e assim inúmeros. Portanto, Deus abençoe os irmãos, uma ótima escola bíblica dominical, um ótimo estudo aí para quem está lendo, acompanhando o vídeo hoje, e para quem está aí no domingo já acompanhando o mesmo vídeo. Deus abençoe você que chegou até aqui, muito obrigado. Guarde a palavra de Deus, como diz as Escrituras Sagradas, né? Quando por meio da palavra de Deus diz: o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, o seu lar, sua família. Muito obrigado. Não esqueça de inscrever no canal. Compartilhe este vídeo aí com os seus amigos, com os seus irmãos, com a sua família aí, nos grupos de WhatsApp, Facebook, e vai divulgando aí. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Não estamos na igreja em virtude dessa situação, mas estamos unidos aqui em Cristo Jesus para a glória de Deus por meio do Espírito Santo. Muito obrigado, Deus abençoe e que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida hoje e sempre. Amém. Muito obrigado. Fique com Deus.